Bom, estamos gravando. Então, fazendo assim, aquela recapitulação inicial, né? Então a gente estava que vem vendo na sequência agora do curso, né? Quem estava falando da conservação de massa, conservação do movimento, que são os pilares para entender o movimento de fluidos em qualquer lugar, né? Não só na plataforma, mas em qualquer lugar. Depois a gente começou a falar mais especificamente da equação do movimento, da conservação do movimento, né, que é a segunda lei de Newton, né, escrita de uma forma um pouco mais elaborada do que força igual massa vezes aceleração. Daí a gente está dando uma atenção especial agora para a força gradiente de pressão, que é a força mais importante que gera movimento, né? E daí a gente, sobre essa força, a gente está decompondo ela em quem produz essa força, né, para a movimentação da água. Daí a gente viu que essa força ela pode ser dividida em dois tipos, né, que tem um gradiente de pressão barotrópico, né, onde não há gradiente de densidade, mas tem um gradiente de pressão causado pela variação do nível da água. E temos o gradiente de pressão baroclínico, que é aquele onde você tem a variação horizontal da densidade. Então, e daí a gente falou então das marés, que é um agente barotrópico na movimentação da água nas plataformas. Depois a gente falou do vento, que também é um agente barotrópico na movimentação das águas. E na última aula a gente começou a falar das componentes baroclínicas, né? E a primeira parte a gente começou a falar do balanço de calor que ocorre na superfície. Deixa eu até colocar aqui deixa eu abrir aqui, só para abrir o open board da última aula. Porque esse realmente é um dos assuntos, eu particularmente acho um dos mais interessantes, agentes baroclínicos. Compartilhar. Então, isso aqui foi da última aula, esse aqui no caso é a revisão, né, essa mesma lenga-lenga que eu estou falando agora, né, que é gradiente de pressão, a segunda lei do movimento, escrita dessa forma aqui, né, que é o movimento, o gradiente de pressão, mais o peso, corolice, fricção, que é o gradiente de pressão, ele é ele é dividido em uma componente barotrópica e uma componente baroclínica, sendo que a componente barotrópica é causada pelas marés, pelos ventos. Então isso aqui o barotrópico é pela variação do nível da água, enquanto que o baroclínico é pela variação do campo da densidade horizontal, não vertical, horizontal. E daí, só para ver. Então, a gente falou que para falar de gradiente de pressão baroclínico, nós temos que recapitular, né, a questão do que provoca a variação da densidade. Né? Daí a gente sabe que a salinidade aumenta a densidade, a temperatura aumenta a salinidade, aumenta a temperatura, aumenta a salinidade, aumenta a densidade, em uma proporção de mais ou menos de 7,7, e se aumentar a temperatura, diminui a densidade em uma proporção de 0,2, né, 0,2. Então, esses são os efeitos que a gente chama de efeitos alostéricos e efeitos termostéricos sobre a salinidade e a temperatura. E lá do início, né, a gente viu que para mudar a temperatura é balanço de calor, para mudar a salinidade é balanço de massa, né, entrada ou saída de solvente, no caso da água, né, já que o sal é conservativo. E daí a gente começa a falar
sobre o balanço de calor, que a gente já tinha visto inicialmente alguma coisa lá no início da disciplina, né, que o calor chega pela superfície, né, pela essa borda aberta, que é a superfície da água, e que se o calor chega, e isso, entenda bem, isso aqui é muito importante, especialmente em médias e altas latitudes, onde nós temos essa grande variação sazonal do balanço energético, né, que a gente tem o verão com dias longos, então mais calor chegando, e inverno com dias curtos, com pouco calor. Então isso aqui é mais notável em zonas de médias e altas latitudes, enquanto que em zonas de baixas latitudes isso não é importante, porque a quantidade de calor é constante o ano inteiro. Produz estratificação térmica, mas o efeito da presença ou ausência da termoclina, que a gente chama de termoclina sazonal, é mais notável em médias e altas latitudes. Então, se recebendo calor, você vai estratificar, né? Quer dizer, a parte de cima vai ficar mais aquecida, a parte de baixo vai ficar mais fria, e você vai criar um gradiente vertical de densidade, e isso não gera um gradiente de pressão baroclínico, né? Porque a densidade aqui ela é horizontal, quer dizer, você tem a densidade na superfície igual, a densidade embaixo igual, ela aumenta para o fundo, então está em equilíbrio hidrostático, mas não há variação horizontal da densidade, então não há gradiente de pressão baroclínico. Mas a questão é que aí que começou a complicar a aula, por isso que a gente vai começar revendo talvez esses conceitos mais importantes que a gente viu lá da última aula, é que o que complica é que a plataforma é bem rasa, né, na sua margem, na sua borda continental, e funda na sua margem oceânica. E aqui é onde começa a haver interação mais efetiva com o fundo. E quando há interação efetiva com o fundo, começa a haver um maior papel, ou melhor dizendo assim, haverá mais produção de turbulência, né? Daí a gente teve que comentar, e uma coisa foi puxando a outra, né? Porque tudo isso tem a ver com o transporte de massa, né? Por exemplo, se você tem se você quer misturar coisas, você precisa, e a mistura de coisas é um transporte de massa. E a transporte de massa pode ser por difusão molecular, que é uma coisa muito lenta, ou pode ser por advecção, que a massa vai ser carregada. Mas em qualquer movimento que houver, aí a coisa complica, porque qualquer movimento gera fricção, né? Quer dizer, se você movimentar o ar vai se movimentar em volta do ar, e o ar que está movimentando vai entrar em fricção com o ar que está parado, e isso vai criar turbulência, e aí fricção. E aí nós começamos a falar também que existe um número importante na mecânica dos fluidos, que é o número de Reynolds, que expressa, né, o quão turbulento é esse escoamento, né, porque ele permite a gente quantificar essa interação com a parede, né, que a gente vai ver depois, que é a lei da parede, e que é dado por essa equação que a gente vai rever hoje. E aí aqui é só um comentário, né, que a dissipação turbulenta ela converte a energia mecânica no movimento em energia térmica, né, mas isso está dentro do escopo da primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de energia no universo é constante. Então a energia se conserva, ela só muda de forma. O que mais que a gente viu? E daí tem a lei da parede, né, que é o que mostra que é uma lei, né? Quer dizer, é isso que o fluido faz, que próximo da borda, da parede, né? Que pode ser uma parede horizontal, pode ser uma parede vertical, isso não importa, né? Porque isso aqui pode ser uma asa de avião ou qualquer coisa, e a velocidade tende a zero na interface, né? Na parede. E isso aqui é escalado através desses números aqui, que não interessa tanto assim saber, mas essa figura aqui é importante, tá, gente? Essa figura é que expressa a lei da parede, que significa que a velocidade do escoamento tende a zero. Então, e lembre-se
princípio de conservação do movimento. Se aqui eu tenho movimento e aqui eu não tenho movimento, para onde está indo essa diferença de movimento que está aqui? E essa diferença de movimento aqui, que tem uma quantidade de energia cinética, ela é transformada então em energia cinética turbulenta, que vai gerar mistura no escoamento. Daí eu coloquei aqui esse esqueminha aqui, né, que é aqui. Uma maneira da gente visualizar isso, né, que é pelo gradiente vertical de velocidade, que é o cisalhamento. Então, quando o fluxo é laminar, né, ou seja, o número de Reynolds baixo, você tem pouca torção, né, pouca torção do movimento. Então aqui existe uma conservação, né, o movimento aqui é quase igual ao movimento aqui, então existe uma conservação do movimento. Mas aqui o movimento decai rapidamente. Então aqui está, para onde está indo esse movimento? Que está sendo convertido então em energia cinética turbulenta, que é extremamente importante para causar mistura, tá? Porque com a mistura turbulenta o fluxo é forçado contra o fundo, e se você empurra a água contra o fundo, a água que está no fundo vai ter que ir para outro lugar, né? Então isso produz esse quadro caótico que é a turbulência, né? E que produz mistura. Deixa eu ver como terminou a aula aqui. Esse aqui é daqui. Daí eu mostrei, né, a garrafinha de água que eu fiz o experimento, que demora. Quer dizer, se a gente esperar um processo de difusão molecular ocorrer, você pode esperar sentado, porque vai demorar muito tempo. Mas quando você põe turbulência no sistema, a mistura ocorre em uma escala extremamente mais rápida. Tá? Então, são conceitos, são muitos, assim, eu entendo assim, que são muitos e muitos conceitos, que possivelmente várias dessas coisas vocês nunca ouviram falar antes. Mas, assim, recapitulando uma coisa que é importante, né? Quando em oceanografia física, né, e também em meteorologia e mecânica dos fluidos, principalmente em oceanografia, é que nós vamos para o campo, né, e deixa eu fechar isso aqui. Então, como que eu fecho isso aqui? Tá, vou começar um novo aqui. Quando a gente vai para o campo, né, a gente vai lá e a primeira coisa que a gente faz, quer dizer, a gente vai lá, faz medições e na plataforma, vamos ver se eu acho aqui uma figura de uma, só para vocês, só vou mostrar uma figura para vocês de um exemplo de um transecto na plataforma continental de CTD, né, só para ter um contexto. Aqui eu trabalhava com MATLAB aqui ainda. Não tem relatório aqui. Quero achar, nunca acho uma coisa que eu preciso.
Ah, esse aqui tá legal. Tá, então, cadê? Peraí, deixa eu colocar outra coisa aqui antes também. Só para mostrar para onde nós estamos no mundo. Cadê? Ué, tá aqui. Tá, então eu estou mostrando para vocês ó, então Brasil, né, aqui nós estamos aqui, Rio Grande do Sul, né, aqui é a plataforma do Rio Grande do Sul. Vou mostrar para vocês dados coletados aqui nessa região aqui então tem, aliás, vamos, cadê aqui, bordas, puta, view, sidebar, borders. Tá, então, mais fácil. Então nós estamos aqui, né? Eu vou mostrar para vocês dados coletados aqui, tá? Então aqui já nós view, como que eu faço? Ctrl L, isso, R. Então nós estamos aqui em latitude 31, 32, né? Aqui no Rio Grande do Sul, tá? E eu vou mostrar para vocês dados coletados aqui nessa região aqui, no Espírito Santo, tá? Então é uma região, assim, é uma coisa que é uma região intertropical, quer dizer, ela está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, né? Então é uma região onde que as condições meteorológicas são relativamente mais estáveis, mas nem tanto, tá? Porque aqui tem frente fria, tem uma certa variação sazonal, mas tipo balanço térmico, ele já não, assim, aquela oscilação térmica anual já não é tão grande, né, quanto é aqui embaixo, né, que os dias tendem a ser mais ou menos do mesmo tamanho o ano inteiro. E no oceano, os oceanos intertropicais, eles têm aquela característica, ter uma camada de mistura permanente, né, até 200 metros, e abaixo nós sempre temos a termoclina permanente, que é constituída por uma massa d'água chamada de água central do Atlântico Sul. Tá? Então, preste atenção, assim, para eu entender o que eu vejo, o que acontece na plataforma continental, eu tenho que entender também o que acontece, como que é o oceano vizinho, né, que é a minha borda aberta, que é a minha condição de contorno aberta do lado do oceano. Assim como eu tenho que conhecer também outras coisas, né, locais, mas eu tenho que saber que aqui eu tenho a massa d'água, a água central do Atlântico Sul, na superfície eu tenho a água tropical, né, que vem aqui da corrente do Brasil, que desce aqui, que se bifurca, que desce para cá, e eu vou estar trabalhando nessa região aqui, que é a desembocadura do Rio Doce, né, que foi inclusive naquele período lá que teve o desastre de Mariana, né, que a gente foi fazer o monitoramento lá das propriedades da água. Tá, então eu estou mostrando para vocês esse pedaço de plataforma aqui do Brasil. E cadê aqui? E aqui estão alguns resultados, alguns exemplos, né, para mostrar algumas coisas interessantes que a gente está falando aqui durante essas aulas, né, então para deixar uma coisa um pouco mais visual. E deixa eu dar um zoom aqui. Então, nessas campanhas, zoom,
Tá? Então, vocês estão vendo aqui a linha de costa aqui em cima, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então aqui é um esquema aqui da linha de costa. Então vocês estão vendo aqui é o Rio Doce, né? Então tem uma fonte de água doce, né, por perto, e o barco fazia então essa navegação. Você está vendo essas três linhas? Essas linhas a gente chama de transeptos, que nós tentamos fazer eles o mais perpendicular à linha de costa possível, tá? Só que a linha de costa nunca é uniforme, então a gente tenta fazer uma linha perpendicular. Por quê? Por que a gente tenta fazer uma linha perpendicular? Porque a gente decompõe os processos entre processos ao longo da plataforma e através da plataforma. Então aqui eu estou tentando ver o que acontece através da plataforma, entre a água rasa, entre as águas rasas e as águas mais profundas, tá? E aqui o que aconteceu? Então vocês estão vendo esses pontinhos amarelos, né? Então o barco vai navegando e daí, né, quando chega numa estação, né, que a gente pré-determinou, né, lá a coordenada da estação, o barco para, nós ligamos o CTD, baixamos o CTD, subimos o CTD e depois temos então para aquele ponto o perfil vertical das propriedades da água, tá? E depois a gente pode visualizar isso saiu, cadê? O outro. Muito sensível isso aqui. É esse. Tem que cuidar aqui que tem. Ó, tá. Então, eu posso pegar esses dados que estão. Inclusive isso tem lá naquele processamento lá, para quem quiser, por acaso, tentar ver como que faz isso, tem naqueles tutoriais de Python como fazer esse tipo de gráfico. Mas eu tenho vários perfis verticais de CTD, e então nós podemos produzir uma figura como essa aqui, né? Então, aqui zero, essa aqui, distância zero aqui, zero é aqui na costa, e 15 quilômetros, aqui a distância, ó, aqui distância em quilômetros, então distância 15 quilômetros, nós vamos até, a gente faz essa linha aqui. Tá? Então a gente não chegou até aí, até a borda da plataforma, porque na verdade o que a gente estava tentando investigar era a saída da água do Rio Doce aqui, o que acontecia. Então hoje não precisava ir até quebrar a plataforma. E como a pluma ela abre para o sul, né, as seções aumentam para o sul. Mas aqui eu estou mostrando essa seção central. E, por exemplo, aqui eu estou mostrando a salinidade. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que aqui é a escala da salinidade, que vai de 30 até 37. Tá? Porque 37, porque a salinidade máxima da água tropical varia entre 36,5 e 37. E aqui, então, nós estamos vendo que está tudo vermelho aqui, né? Tipo, não dá para ver aqui, mas está tudo vermelho aqui na região central, quer dizer que toda essa região central aqui a salinidade está em torno de 36. Mas percebam que aqui na superfície, aqui numa camada relativamente fina, de talvez 1 metro, a salinidade fica abaixo, em alguns pontos, a salinidade fica abaixo de 30. Tá? Mas notem que assim, essa camada aqui é uma camada, assim, é quase horizontal. Tá? Então ela não é inclinada. Embora haja entre aqui e aqui a água é salgada, aqui a água é menos salgada, então aqui existe um gradiente horizontal, então aqui existe um gradiente baroclínico, né? Mas percebam que de maneira geral essa camada aqui ela é relativamente horizontal, né? Então, por exemplo, entre essa estação e essa estação nós temos água doce, não é água doce, é água menos salgada aqui, mas o nível é quase o mesmo, né? Quer dizer, o nível em que ela chega aqui é quase o mesmo, então não tem gradiente. Mas entre essa estação e essa estação, a água aqui
é mais salgada do que aqui, então entre essa e essa existe um gradiente baroclínico. E aqui embaixo, aqui também, olha, tem uma coisa curiosa, que aqui embaixo também tem uma água menos salgada, né, que em torno de 35, menos de 35, que está mostrando que também tem um gradiente vertical. E aqui vocês notam claramente que aqui tem uma inclinação, tá? Só que a salinidade não é a única variável dependente, independente, né, para calcular a densidade, né? Então isso aqui não caracteriza o campo de densidade. E a gente vê também aqui embaixo é a temperatura. E aqui fica interessante. Então vocês estão vendo que aqui nós temos aqui uma água com temperatura acima de 26 graus e salgada. Então essa aqui é abaixo aqui daquela camada da pluma aqui, é a água tropical. E aqui embaixo vocês estão vendo aqui uma água com 19 graus Celsius. E aqui uma termoclina. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é assim, que vejam que a termoclina, né, ela tem uma espessura, assim, isso é dado observado, tá, gente? Então, assim, existe variância, existe ruído aqui, né, existe erro, mas percebam que a camada da termoclina, ela é relativamente constante. Mas quando chega em águas rasas, existe um limite de intrusão aqui dessa água mais fria, que é Acas. Mas aqui as coisas, olhem como que parece que há uma dilatação em relação a essa camada aqui. Bom, então a gente vai lá, pega o barco, faz as medições e depois tenta observar e ver o que está acontecendo nessas medições. Bom, obviamente que no campo de salinidade, né, então aqui eu estou vendo que tem alguma coisa aqui embaixo, mas eu já sei que eu estou na região intertropical, então depois eu tenho que interpretar com a temperatura, mas eu estou vendo claramente que aqui na superfície eu tenho um efeito de água que sai aqui da boca do Rio Doce, né, porque está saindo água, então essa água está se misturando. Isso é um assunto que a gente vai falar proximamente, que são as plumas, tá? Está gerando isso. Mas o mais interessante aqui é a temperatura, né? Então vocês estão vendo aqui duas coisas importantes, quer dizer, várias coisas importantes, mas primeiro, que nós temos uma termoclina, então nós temos uma água quente e menos densa na superfície, uma água fria e mais densa no fundo. Mas vocês estão vendo que essa termoclina aqui, ela não é horizontal, ela está inclinada, visivelmente inclinada. Então, isso não é estável. Essa água é mais pesada, ela tem energia potencial, então ela quer ir para baixo. Então, se ela for para baixo, essa aqui vai empurrar. Mas essa é uma situação que eu tenho que dizer para vocês que ela persiste, né, durante o tempo aqui. E ela está inclinada porque vocês estão vendo aqui exatamente o processo que a gente falou na semana passada, na semana retrasada, aliás, que é o efeito do vento. Tá? Então, nesse período do tempo, você tem o vento de nordeste atuando na região, que tira a água da superfície e força a água do fundo a entrar na plataforma. Então, vocês estão vendo que essa água aqui está sendo empurrada para a superfície porque essa água está sendo puxada para fora. Vocês não estão vendo isso, né? Mas é o que está acontecendo aqui, e o que explica que essa força do vento que está atuando aqui fora é capaz de manter essa termoclina inclinada. Se o vento parar, ou se o vento virar de direção, essa água aqui escoa de novo para o fundo, tá? Porque tem esse gradiente de pressão baroclínico que foi produzido pelo bombeamento de Ekman, que é um agente barotrópico. É confuso? É confuso, mas é assim mesmo. Tá? Mas não é disso que eu estou falando hoje. Hoje eu estou falando que
quando a gente chega próximo das regiões mais rasas aqui, aumenta significativamente a interação entre as águas. Existe aqui uma maior mistura entre as águas de fundo que as águas da superfície. Vocês estão vendo que os intervalos dessa, por exemplo, essa linha aqui, essa camada amarela, quando chega aqui aumenta, né? A laranja também. Então, o que nós estamos vendo é que, conforme a gente vai para regiões mais rasas, a mistura vertical torna-se mais intensa. Né? E por que isso acontece? Bom, mas voltando ao porquê que eu estou mostrando isso. Então, a gente vai lá no campo e faz observações. Tá? Então, e aí nós temos essas observações. E aí eu tenho que começar a tentar explicar por que isso está acontecendo. Então, eu estou explicando, né, que tem o evento, tem o transporte de Ekman, e o transporte de Ekman produz esse efeito aqui. E aí tem até alguns modelos analíticos que a gente pode aplicar para ver se até que ponto, o quanto que o Ekman explica, mas isso aqui é basicamente Ekman. Aí tem que explicar lá por que tem água menos salgada, é a pluma. Mas por que aqui você tá tendo maior a água aqui, existe assim, aqui próximo da região costeira, eu não tenho nem a água quente, nem a água fria. Aqui eu tenho água nem tão quente, nem tão fria. Porque aqui está havendo mistura. Então, e aí a gente tem que começar. Por que aqui tem mistura? Porque aqui é raso. Tá? Então, esse é o jogo. Né? A gente vai lá, observa, e depois começa a tentar, a gente começa baseado na física, baseado nos princípios da mecânica dos fluidos, explicar o que está acontecendo aqui. E tudo tem que ter uma explicação. Né? Nada pode ficar sem explicação. Se você achar uma coisa que não tem explicação, na verdade você tem um furo científico, você vai ter um ótimo paper. Na verdade, o que a gente faz é explicar o que está acontecendo aqui. O que determina que a água tem esse comportamento. E, então, aqui tem estratificação, mas tem menos estratificação, porque aqui já está havendo mistura. E pode acontecer, eu acho que se eu for lá para o perfil 1, esse perfil que fica ao norte, né, ele também tem estratificação. Mas pode acontecer de a gente chegar num lugar e não ter nada para mostrar, quer dizer, nada no sentido que toda a água está na mesma temperatura. Aqui tá mais claro ainda aquele efeito da temperatura aqui, ó. Vocês estão vendo que a água vem até aqui, até aqui você tem a água fria, aqui você tem água quente, mas quando a gente chega aqui na plataforma, quando a gente chega na área rasa aqui, você está vendo que aqui existe, essa água aqui não ocorre aqui, essa água aqui também não ocorre aqui, mas aqui você tem uma água menos heterogênea. Aqui você tem uma água mais heterogênea, né, porque o gradiente de temperatura vertical é mais intenso, e aqui você tem uma água menos, porque a variação vertical aqui da temperatura é menor. Então a gente tem que entender por que está havendo uma diminuição gradiente vertical. Tá? Então, é isso que a gente faz. E para entender isso, e para explicar por que isso acontece, né, isso é causado por mistura, e a mistura é totalmente em função da turbulência. Tá? Então, se eu pego uma situação, né, se eu pego uma situação em que eu tenho um gradiente por exemplo, um gradiente de densidade assim, tem densidade 1, densidade 2, densidade 3, né? Aqui é a plataforma, né? Uma seção da plataforma, aqui é o fundo, e aqui é a superfície. Então, se eu tenho uma situação como essa, eu tenho estratificação, né? E está tudo bem.
Agora, e não há gradiente de pressão baroclínico. Mas, quando eu tenho uma situação como essa, que é o que eu estou sintetizando para vocês ali daquelas figuras, né? Eu tenho 1, 2, 3, e aqui tudo a densidade é 2. Então, isso aqui é uma síntese daquilo que eu mostrei para vocês antes. Então, isso aqui é eu desconsiderando que existem interações com o fundo. Esquecendo, né, que existe a ressurgência, né, não é só o gradiente de densidade. Mas, quando eu chego próximo das áreas mais rasas, isso aqui acontece. Né? Então, é isso que nós estamos discutindo hoje. Né? Por que está ocorrendo esse processo aqui? E isso ocorre, então, em função da turbulência. Aí, para falar de turbulência, nós temos que falar, porque eu vou falar com mais calma hoje, né, porque é um assunto que realmente precisa um pouco mais de atenção, né, que para falar de turbulência a gente tem que começar falando de Reynolds. Então deixa eu colocar mais uma página aqui. Então, para falar de turbulência, nós temos que falar de Osborne-Reynolds. E o Osborne-Reynolds ele fez um experimento em 1870, se não me engano. Não preciso disso aqui. Ele fez um experimento relativamente simples, né, mas foi genial, né, porque ele pegou um tanque com água, e nesse tanque com água ele colocou um tubo capilar, um tubo fininho dentro desse tanque maior, e aqui ele injetava um corante. Então e aqui tinha uma torneira aqui, né, vocês estão vendo aqui uma tubulação. Então, se ele abrisse essa torneira, você cria um gradiente de pressão e vai fazer com que a água escoe por dentro do tubo, né? E dentro desse tubinho interno aqui, que isso aqui é uma visão desse funil aqui, desse tubo que tem interno a esse tanque maior que ele tinha aqui dentro, ele lançava um corante, tá, com um outro tubinho interno. E ele observou o que acontecia com o corante à medida que você aumentava o fluxo, à medida que você aumentava a velocidade do fluxo, que ele podia controlar a velocidade pela abertura da torneira, da válvula, né, de saída do tanque. Então, se ele deixasse a válvula bem pouquinho aberta, né, você tem o gradiente de pressão, a água ia sair mais lentamente. Se ele abrisse a torneira, a água ia sair mais rápido. Então, ele podia controlar a velocidade com que a água escoava dentro do tubo. Tá? E o que o Reynolds fez, então, foi isso. Daí ele mas para ver o que estava acontecendo dentro do escoamento, ele tinha um tubinho que lançava um corante. Então ele conseguia ver, em uma abordagem que você já deve ter ouvido falar, lagrangiana, né, ele lançava um pigmento, e esse pigmento mostrava como que a água estava se movimentando dentro dessa tubulação. Tá? E aqui tem, cadê o YouTube? Apaguei meu YouTube? Cadê? Ah, não, tá aqui. Isso aqui é um filme, tá, do que acontece dentro daquele tubo. Então vocês estão vendo aqui, é uma filmagem daquele tubinho que existe, né, porque isso aqui é uma aula prática que o pessoal faz hoje, né, de mecânica dos fluidos, para mostrar, né, como que o Reynolds fez o experimento dele.
Então vocês estão vendo essa linha azul aqui, na verdade, é corante, tá? E é água. Aqui é a água, aqui é a água, aqui é o corante. Não sei se o tubo é daqui até aqui ou daqui, mas eu acho que é daqui até aqui é o tubo. E vamos ver o que acontece à medida que ele aumenta a velocidade. Ó, então vocês estão vendo que começa a ver coisas diferentes. E vocês estão vendo que começa a ter uma oscilação, né, vertical, e de repente, está até indo ao contrário, estava achando que estava indo até para o outro lado. O que vocês começam a ver aqui é que produz uma onda, né, e a tinta que estava concentrada no meio do tubo, ela começa a ser transportada, entendo bem, a palavra-chave é transportada para os lados, né, do tubo. Então você tem aqui você tem o movimento da água. Deixa eu pegar o... Cadê? Show desktop. Então, entendo. Aqui você tem... Não, pare. Você. Cadê o menu? Ah, tá aqui o menu. Tá, então, voltando aqui. Então, aqui tem movimento. Não é aqui que eu quero. Aqui. Então, aqui eu tenho movimento. Aqui a água está indo para cá. 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 Aqui e aqui junto da parede, né, a água não vai. Então vocês estão vendo que o fluxo aqui está em camadas, em lâminas, né? E aqui também o fluxo está indo para cá, né? Vocês estão vendo? E todo o fluxo vai para o mesmo lado. E aqui você tem um volume com a quantidade de corante, com a massa de corante, e depois de um certo tempo, essa massa de corante vai estar aqui. Esse mesmo volume que estava aqui, ele é transportado, né, por advecção desse ponto A para esse ponto B no intervalo de tempo. E esse fluxo que vocês estão vendo aqui, né, que ele é em camadas, né, em lâminas, vocês estão vendo uma condição de fluxo laminar. Tá? E o que acontece depois no experimento é que, conforme aumenta a velocidade, eita. Já nessa situação, o que está acontecendo aqui é que, de alguma forma, né, o que não existia antes, caneta, agora você tem corante aqui em cima, você tem corante aqui embaixo. Então, agora que você aumentou, agora que nós aumentamos a velocidade do escoamento dentro do tubo, além da advecção, deixa eu pegar outra cor aqui, mas isso aqui é difícil pegar a cor aqui, vou pegar o vermelho aqui. Agora, além da advecção que está ocorrendo naquele sentido, eu criei um transporte também de massa transversal ao sentido do movimento. Tá? Porque como que o corante veio? O corante estava aqui no meio. Tá? Então vou fazer aqui uma outra coisa aqui. Vou apagar isso aqui. Vou voltar para cá. E vou desenhar o corante aqui com vermelho.
vermelho. Então, o corante está nessa linha aqui. Tá? A massa de corante está nessa linha vermelha aqui agora, com essa velocidade. E se eu agora o corante está, vocês estão vendo que ele se deslocou um pouco na vertical, né? Mas agora o corante ele está sendo espalhado. Nesse caso aqui ele está se espalhando principalmente para cima, né? Porque ele estava aqui, agora ele está fazendo isso aqui, essa mancha aqui. Então alguma coisa no fluido está transportando ele da onde ele estava inicialmente para cima e para baixo, tá? Então ele estava no meio, sendo advectado, em uma condição laminar. À medida que aumenta a velocidade do escoamento, o fluxo passa a fazer uma coisa que ele não estava fazendo antes. E depois, se ele acelerar mais o fluxo, olha o que acontece. Então vocês viram 3 situações aqui. Uma situação que o fluxo está completamente laminar, não há transporte transversal. Daí a gente tem uma situação intermediária, que passa a ocorrer um transporte, já um transporte transversal. E se eu acelero mais o escoamento, chega uma hora que eu começo a deixar de enxergar a tinta, porque ela está sendo completamente dispersa através do tubo. Tá? Então, isso é para vocês visualizarem o quão importante é a ação da turbulência para gerar mistura. Tá? Bom, daí o Reynolds, né, ele chegou e colocou lá que, a partir desse experimento, né, ele publicou um artigo, e lá nesse artigo ele colocou que você podia escalar é fazer uma análise de escala com o que estava acontecendo aqui. E o que era importante aqui? Então era importante a velocidade, a largura do tubo e a viscosidade do fluido. Tá? Então ele chegou no número adimensional, que a gente chama de número de Reynolds, que esse número de Reynolds é calculado então por uma escala da velocidade, que a gente vai chamar de U, por uma escala de distância, que vamos chamar de L, em relação à viscosidade cinemática da água, tá? Porque não interessa a dinâmica. Então isso aqui é velocidade vezes distância dividido pela viscosidade cinemática. Tá? E é um número adimensional. U é metros por segundo, L é metro, e viscosidade cinemática é metro quadrado por segundo. Então, o que resulta disso é um número adimensional que permite a gente quantificar o quão turbulento é um escoamento. Com isso, né, então, com esses experimentos dele, então vou colocar aqui, Reynolds é igual UL sobre, tá. Bom, com esses experimentos ele chegou que se Reynolds
é menor do que 2000 e não tem unidade aqui, o fluxo é laminar. E aí, se Reynolds é maior que 2000, o fluxo possa ser transicional para turbulento, né? Mas vamos colocar aqui turbulento, só para turbulento. Bom, então nós precisamos saber o que? Para caracterizar um escoamento, né? Se ele é laminar ou turbulento. Então a gente precisa da velocidade, de uma escala de distância, que aí, assim, isso vem cada um pode escolher uma, mas geralmente, por exemplo, é a profundidade, ou é a largura de um canal, alguma coisa assim, ou a camada da mistura, coisa assim. E aqui é o coeficiente de viscosidade, isso aqui é um eta, tá? É uma letra grega. Deixa eu apagar isso, desenhar mais bonitinho aqui. É um eta. Sim. Não ficou melhor. E a viscosidade cinemática para água. Para água de maneira geral, tá? A gente não varia muito assim, quer dizer, a variação não é muito importante. É 10 a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então nós temos esses dados aqui. Bom, agora vamos ver qual seria o número de Reynolds na plataforma. Tá? Só para a gente ter uma ideia de como que seria o escoamento, se ele pode ser laminar ou turbulento na plataforma. Aliás, a gente poderia fazer isso para o oceano inteiro. Então a gente precisa ter, para a gente calcular o número de Reynolds na plataforma, a gente precisa de velocidade e de uma escala de distância e do coeficiente de viscosidade, que é constante, né, não muda. Então, a velocidade para a plataforma, obviamente que pode variar de 0, né, quer dizer, o limite inferior é 0, né, metros por segundo, que é uma condição raríssima, né, de você ter uma condição em que a plataforma não está se movimentando. Ela sempre está se movimentando, né, porque ela sempre está sob a ação do vento, das marés. Mas a gente precisa de uma escala de velocidade. Bom, a velocidade máxima, se tiver um furacão, um tsunami, essa velocidade aqui pode chegar a alguns metros por segundo, tá? Mas não é uma velocidade típica da plataforma, tá? Vamos colocar aqui uma condição bastante passível de ser encontrada, né, que seria uma velocidade de 20 centímetros por segundo. Tá? Então é uma velocidade assim, se eu pegar os dados da boia do Sincosta e fizer uma estatística lá, eu vou ver que talvez essa aqui seja uma velocidade que ocorra pelo menos em 90% do tempo, né? Então aqui eu tenho uma velocidade razoável para a plataforma, tá? Vocês não têm, assim, pode ter uma noção ligeira, né? Mas eu vou dizer para vocês, é uma velocidade totalmente possível de ocorrer quase que todos os dias na plataforma, tá? E L vai ser a profundidade, que obviamente pode variar de 0, né, na praia, mas assim, lembrando que na praia a gente vai estar naquela zona confusa, né, que é a zona de arremetação, que aí tem o fato das ondas, né, e daí como que a gente trabalha para ajustar as ondas, e ela vai até, vamos colocar aqui, 200 metros. Então vamos calcular aqui para 200 metros, tá? Então vamos calcular que eu tenho uma velocidade para as condições que eu tenho a profundidade máxima e velocidade máxima. Não, velocidade média, né, da plataforma. Então, a gente pode chegar então a calcular aqui o número de Reynolds. Vai ser o quê? Vai ser a velocidade, 0,2 metros por segundo, né? Que vai cortar depois, então eu vou colocar aqui, vezes a profundidade, 200, divididos pelo coeficiente de viscosidade cinemático, 10 a menos 6. Então isso aqui vai dar quanto, gente? Então, isso aqui vai dar
vai dar 0,01 vezes aqui vai dar 20, vai dar 40 isso aqui? Só para ver se vocês estão me respondendo alguma coisa, que não faz tempo que eu não vejo vocês. Cadê vocês? Eu estou escutando os cliques. Eu perdi vocês, gente. Não sei em que janela vocês ficaram. Não é nessa. Não é nessa. Ah, vocês estão aqui? Não, vocês não estão aqui. Deixa eu fechar isso aqui também, já que não vai precisar mais disso. Cara, eu perdi vocês. Ah, achei vocês. Tá. Estavam aqui, né? Tá, então a Luana Barrim colocou aqui para nós o resultado dessa conta dá 4 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sem número, né? Ou vamos colocar para o extenso aqui, né? 40. Tá tudo isso? 10 a 6. Dá. 10 a 6 passa para cima, vai ter um 0 a mais, vai para 7. Então, olha só, calculando o número de Reynolds para a plataforma, tá? Pegando uma velocidade relativamente baixa, tá? Porque assim a gente pode a boia se encosta, tá ali a 17, acho, não, tá uns 15, 16 metros lá e às vezes tem velocidade até de quase 1 metro por segundo, né? Então está pegando uma velocidade relativamente baixa. E estão pegando a profundidade da quebra da plataforma, né? Que é 200 metros. E usando então o número de Reynolds, nós chegamos ao número de 40 milhões. E lembrando que para o fluxo ser laminar, o Reynolds tem que ser menor que 2.000. Então, com isso, né, com esse exemplo aqui que eu estou colocando para vocês, nós facilmente podemos dizer o que em relação ao escoamento na plataforma. Então, o limite para que o fluxo seja laminar é 2.000. Com essas condições de contorno aqui que nós estamos colocando, de uma velocidade de 0,2 metros por segundo e uma profundidade de 200 metros, né, nós chegamos ao número de 40 milhões. Né? Então, com isso a gente pode concluir que o fluxo na plataforma ele é totalmente turbulento. Tá? Não há nenhuma possibilidade que o fluxo não seja turbulento em lugar nenhum. E isso é válido para qualquer condição, tá? Para o oceano profundo, para a atmosfera, né? Então, todos os fluxos na natureza são de natureza turbulenta. Tá? Até o escoamento do gelo, numa geleira, tá? Com aquela velocidade extremamente lenta que tem uma geleira, é caracterizado como padrão turbulento. Tá? Então, condições de escoamento laminares nós só encontramos em condições controladas em laboratório. Nós conseguimos produzir fluxos laminares, mas somente quando a gente controla totalmente o escoamento, e a gente só consegue fazer isso no laboratório. Na natureza, todos os escoamentos são de natureza turbulenta. E aí eu tenho que, voltando a... Bom, sendo turbulento, né, a gente espera que o processo de difusão molecular, que transporta a massa, mas pela própria difusão, né, que é um processo muito lento, ele não é importante na natureza, né? Tipo, é uma curiosidade, assim, é importante em alguns fatos, em algumas, sei lá, em laboratório, em condições controladas,
Mas na natureza, todo o processo de mistura advém da turbulência, que é produzida então pelo movimento. Tá? Então eu queria demonstrar claramente que para vocês então que qualquer escoamento que nós tivermos na plataforma vai ser de natureza totalmente turbulenta. Então vai prover o que a gente vai ver possivelmente na aula da tarde, que não vai dar falar agora de manhã, vai prover condições energéticas para promover a turbulência. Tá? Então, esse aqui é o primeiro tópico que eu queria, que a gente falou na aula passada, mas eu falei meio correndo, né? E agora eu queria falar mais focado nele, porque é uma característica muito importante dos escoamentos. Bom, aí, como nós temos alguns minutos ainda, tá? Eu falei também na última aula que a turbulência ela é produzida pelo cisalhamento vertical. Aliás, eu vou até pegar eu apaguei meu tubo de Reynolds aqui, mas página page. Então, no experimento do Reynolds, nós tínhamos aqui o tubo, o tubo com escoamento, e a água entrando aqui, e a água saindo aqui, e ele lançando corante. Bom, quem vai... E aqui é a parede do tubo, né? São as paredes. Então, quando o fluido estava fluindo muito lentamente, o perfil de velocidade aqui dentro era alguma coisa assim. Né? Então, a lei da parede continua sendo respeitada, né? Então, vamos fazer uma seção transversal aqui. O perfil de velocidade era algo assim. Tá? E aqui, então, se a gente pegar aqui uma escala Z, né? E aqui é a escala X, e aqui, então nós podemos ver que nessa situação o cisalhamento, que nós podemos expressar ele como a variação da velocidade através, né? Então se eu pegar a velocidade aqui, essa velocidade, e pegar essa outra velocidade aqui, e fazer o diferencial dela, né? Vou chamar isso aqui 1, 2, e esse intervalo aqui de Z, né? Então aqui eu posso fazer que du dz, né? Vai ser U2 menos U1 divididos por delta Z, né? Fazendo esse diferencial, esse número aqui vai ser praticamente zero, né? Porque a velocidade é igual. Conforme o escoamento acelera, vamos tentar aqui copiar isso aqui. A partir da borrachinha agora. Devia ter feito copiado o tubo antes. Agora, aumentando a velocidade aqui, então a conservação de massa, né? A água entra, a água tem que sair. Né? Aumentando a velocidade do tubo, o que vai acontecer é que a velocidade aqui no meio vai aumentar em relação à velocidade nas bordas. E agora o perfil de velocidade, né? Ele vai ser tipo uma ogiva.
E se a gente fizer novamente aqui nosso cálculo, né, pegar aqui o 1, o 2, então claramente aqui o 2 menos o 1 divididos por ΔZ, isso aqui vai dar diferente de zero. Quer dizer, dependendo do referencial, né, que vai ser positivo para cima ou para baixo aqui, mas vai depender do referencial. Mas aqui eu passo a ter o cisalhamento. Tá? E aqui começa a entrar em jogo aquilo que a gente falou na aula passada, né, que quando eu passo a ter esse cisalhamento, verdinho, né, aqui, né, só para vocês lembrarem, né, se eu colocar um referencial aqui, não, ficou feio. Se eu colocar um smile aqui, eita. Depois de um determinado tempo, o smile vai estar parecendo criança de jardim de infância. Tá. Depois de um determinado tempo, o smile vai estar no mesmo sistema de referência. Quer dizer, não há rotação, não há tensão sendo produzida aqui, né, a não ser muito próximo das paredes. E aqui o que vai acontecer se eu colocar o smile aqui, depois de algum tempo, o smile vai estar rotacionado. Quer dizer, nessa situação, eu estou produzindo uma força, uma pressão contra as paredes do tubo. E essa pressão, o resultado dela é que ela vai, quer dizer, se eu empurrar a água contra a parede do tubo, por conservação de massa, a água que está na parede do tubo vai começar a ser transportada para o centro do tubo. E esse processo continua indeterminadamente de maneira caótica. Tá? Então, a partir da existência do cisalhamento, e o cisalhamento, entendam, não precisa ser contra o fundo, tá? Mas, por exemplo, o vento soprando na superfície vai causar um perfil de velocidade, vai produzir cisalhamento. Uma camada de água fluindo sobre outra camada de água vai produzir cisalhamento. A água escoando sobre o fundo também vai produzir cisalhamento. Então, qualquer forma de cisalhamento, tanto vertical quanto horizontal, vão ter esse efeito de produção de turbulência. Porque o que importa é a variação da velocidade no espaço. Tá? Se toda a velocidade for igual, não há cisalhamento. Mas se tem variações do campo de velocidade, isso começa a produzir cisalhamento, e é isso que começa a produzir a mistura que eu apaguei aqui, a mistura que vai permitir com que a água mais densa se misture com a água menos densa e assim por diante. Tá? Bom, então esse é o princípio básico, assim, de dizer se o escoamento é laminar e turbulento, todo escoamento é turbulento. Tá? E a turbulência tem esse papel super importante de produzir a mistura. Bom, nós estamos terminando agora, e daí nós continuamos nesse assunto, né, na aula depois do almoço, para falar dessa outra coisa que é importante também na transferência que causa a mistura, que é a viscosidade e o conceito do que é a viscosidade turbulenta. Bom, pessoal, então, basicamente o que eu falei agora de manhã, né, é uma coisa que eu falei na aula passada que eu estou abrindo aqui nessa aula, tá? E de tarde eu vou também abrir a questão da lei da parede de viscosidade, mas, tipo assim, são coisas que não tem como a gente falar de mistura vertical e baroclinicidade em fluidos se nós não entendermos como os fluidos se misturam para ficarem ou homogêneos ou estratificados. Tá? Bom, então a gente vai ficando por aqui e retornamos depois do almoço, a menos que alguém queira fazer alguma pergunta.